dia. Me descrevendo, eu sou uma mulher branca, 57 anos, cabelo curto, crespo, uso óculos e atrás de mim uma parede branca com uma janela e uma estante. Gostaria de dar boas-vindas a todos a mais um webinário promovido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Unifesp, que junto a outros que vêm ocorrendo na nossa universidade, é uma parceria com a Reitoria, com o nosso Departamento de Comunicação e Informação, com a nossa Superintendência de Tecnologia de Informática, e tem tido a participação de todos os setores da nossa Unifesp. As demais pró-reitorias, a Secretaria de Relações Internacionais, a JIT e as pessoas de todos os campos que têm nos prestigiado com esses webinários. Em especial hoje, eu gostaria de apresentar a vocês o nosso Centro de Saúde Global, sobre o qual eu vou deixar para os nossos experts nos explicarem. Mas ressalto que esse centro faz parte de uma iniciativa internacional, e sendo que no Brasil é um dos pioneiros este centro na Unifesp. Teve início a sua elaboração e criação na gestão da nossa reitora, professora Soraya Smaili, com a participação ampla e convergente de diversos campos, dos diretores das unidades universitárias, aos quais agradecemos o apoio, e que daqui para frente será implementado e acompanhado na gestão do nosso atual reitor, professor Nelson Saz, ao qual eu passo a palavra. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu também gostaria de inicialmente me apresentar. Então, eu sou Nelson Saz, eu sou um homem branco e estou usando óculos. Não tenho muito cabelo, mas tenho um cabelo relativamente branco, enfim, e estou com uma estante atrás da minha exposição aqui, né? Então, estou usando uma roupa em tons de azul, né? Então, eu gostaria, nesse momento muito importante, agradecer aqui a professora Lia, né, pelas palavras iniciais, e gostaria de dizer que esse é um momento muito importante para a nossa instituição, e gostaria de dizer que eu tenho uma mistura de sentimentos aqui, né? O primeiro momento seria um sentimento de muita alegria, né, da nossa instituição, está dando os passos iniciais, né, dentro, não os passos da sua formação, evidentemente, né, mas os webinários aqui, né, com passos muito importantes e com calendário, né, com temas muito relevantes e muito importantes que serão certamente apresentados, né, ao longo de toda essa atividade de hoje, né. O outro sentimento é de muita honra, né, e de privilégio, né? Nós estamos no início da nossa gestão, né? Estamos há pouco mais de um mês, e eu entendo que é muito importante o privilégio que eu tive de assinar a portaria, mas, evidentemente, eu preciso aqui, né, dar os créditos absolutamente fundamentais e o protagonismo essencial, né, da construção de todo esse centro, né, de toda essa iniciativa, né? Então, aqui eu quero cumprimentar, né, toda essa construção, né, que demorou, né, foi um período muito importante, muito cuidadoso, né? Então, gostaria realmente de parabenizar e agradecer a professora Soraya, né, pela participação efetiva nessa construção. Gostaria de agradecer o professor Arnaldo Colombo também, né, que tem um papel importante. É difícil dizer quem coordena, mas eu iniciei pela professora Soraya, né, que seria a coordenação, vamos chamar adjunta, né, a coordenação do professor Arnaldo, e queria também ressaltar aqui a importância da professora Gabriela Debrelaz em toda essa construção, e a presença aqui também do professor Wagner, né. Eu queria, assim, ressaltar que essa é uma questão que, quando se observa, né, toda a sua, digamos, toda a sua arquitetura, o arcabouço dessa iniciativa, né, se nós fôssemos citar aqui em todos, eu vou chamar assim de eixos, né, se em cada um desses eixos nós fôssemos citar, né, o nome dos componentes e dos seus predicados do ponto de vista do seu protagonismo acadêmico, acho que eu gastaria todo o tempo do webinário considerando, né, essa robustez e essa capacidade que está dedicada, né, para essas ações, né. Gostaria também de dizer que acho que essa iniciativa, em escala global, né, evidentemente, ela
ela vai de encontro a necessidades mais do que prementes, né? Acho que a pandemia escancara essa situação, mas antes mesmo da pandemia, essas iniciativas já seriam essenciais, né? A pandemia é uma consequência de uma situação que já era mais do que emergente, né? Então, mais do que nunca, aquele ditado chinês, né, de crise e oportunidade, isso aqui é uma condição absolutamente fundamental no sentido de, primeiro, de dar respostas rápidas para mitigar as situações que já estão presentes, né? E também, né, de planejar ações que possam prevenir, né, situações que estão emergentes e que estão ao redor, né, para serem, evidentemente, uma verdadeira explosão com impacto realmente cada vez mais marcante, né? E que eu diria, inclusive, que coloca em ameaça a nossa espécie. A espécie humana está ameaçada diante de tudo que se apresenta e diante daquilo que a gente testemunha no dia de hoje, né? Queria dizer também que um aspecto muito importante dessa iniciativa ela é justamente caminhar na transversalidade, né? E na potencialidade, né, desse entrelaçamento de vários saberes. Então, como a professora Lia disse inicialmente, essa é uma ação digamos, ela é transversal, de todos os saberes, ocupa todos os nossos campos, as nossas unidades. Então, esse entrelaçamento é fundamental, né? E que potencializa tudo isso. Então, diria dizer que também, cada vez mais, né, aquele conceito que às vezes é meio esquecido, né, de saúde, né, sendo restrito, né, saúde como uma definição de doença ou, não, ou de saúde ou não doença, enfim, mas queria dizer que mais do que nunca essa definição, né, em ampla perspectiva do que significa saúde, né, no sentido de bem-estar físico, mental e social, mais do que nunca ele é um eixo fundamental e que certamente será explorado, né, por todas essas iniciativas desse grupo, né? Então, eu paro por aqui, né, mais uma vez agradecendo, né, por essa iniciativa e agradecendo a participação e do grupo que hoje, né, inicia, né, que vai participar e fazer as suas falas, né, no sentido, né, do entendimento de tudo isso, no sentido do protagonismo desse grupo. Eu tenho certeza que esse é um passo muito importante em escala não só da Unifesp, ela transcende os muros da Unifesp, ela transcende o muro do nosso país. Então, mais uma vez, muito obrigado e desejo um excelente trabalho e não tenho dúvida que o sucesso dessa iniciativa ela já está definida. Muito obrigado, bom dia e saúde para todas e todos. E até breve. Nós que agradecemos, nosso reitor. Obrigado pelas suas palavras que nos engrandecem esse evento. Bem, então nós vamos dar início ao webinário. E eu gostaria de avisar aos ouvintes que, tendo perguntas, escrever no chat, né, porque vocês estão numa sala que não permite nós ouvirmos. E, então, gostaria de chamar a primeira palestrante, que é a nossa querida professora, doutora Soraya Ismail, professora titular do Departamento de Farmacologia, da EPM, Campo São Paulo, Unifesp, e nossa reitora no período de 2013 a 2021. Obrigada, Soraya. Obrigada, professora Lia. Obrigada a todos e todas aqui presentes. Eu quero dar um bom dia, agradecendo e também me apresentando. Eu sou uma mulher branca, de cabelos encaracolados. Gosto muito desses caracóis e sempre foram cultivados durante toda a vida e hoje um pouco mais curtos, né? Um lenço aqui, sempre que é a minha marca registrada, o pessoal sempre diz que eu gosto de lenços, né? E gosto mesmo, também me dá uma sensação de conforto e eu sempre uso porque me agrada e me aquece. E também eu tenho aqui um escritório que tem sempre quadros à minha volta. Eu gosto muito de quadros. Aqui atrás o quadro do Picasso, um dos, né? Quadro não é original, infelizmente.
E aqui do lado eu tenho um quadro com o meu nome escrito em árabe, que também é algo que eu estudo e aprecio, que é a cultura. Eu gostaria de fazer essa apresentação agradecendo inicialmente a professora Lia, pró-reitora de pós-graduação e pesquisa, por ter acolhido a nossa iniciativa, e ao reitor, professor Nelson Saz, por ter dado apoio e incentivo ao que nós vínhamos construindo já há algum tempo e que agora nós apresentamos para a nossa comunidade, mas também para a sociedade. Eu quero fazer aqui uma breve apresentação que eu vou iniciar para facilitar aqui a minha apresentação. Pergunto se é possível ver a apresentação. Acredito que sim. Sim, estamos vendo. Sim, em modo apresentação agora. Então, esta... Ainda não está em modo apresentação, professora. Agora sim. Agora está. Muito obrigada. Tem sempre um delay, né, entre colocar e chegar. Então, o nosso Centro de Saúde Global, hoje sendo apresentado formalmente, mas é uma construção que vem sendo realizada já há algum tempo, e quero sempre iniciar dizendo que o Centro de Saúde Global é um exercício do nosso futuro agora. Nós estamos tratando do nosso futuro, mas no presente, porque é o que nós temos que fazer quando nós falamos de saúde global, que ao final nós também, desta apresentação de hoje, nós vamos ter também uma ideia deste conceito que é tão importante. Eu quero salientar aqui a participação nesse webinário do professor Arnaldo Colombo, com quem nós temos conversado sobre essa iniciativa já há bastante tempo, antes da pandemia, inclusive, e também o professor Wagner Batista, que traz todo um aspecto da nossa integração, especialmente entre as diferentes áreas da saúde e também as diferentes áreas da nossa instituição nas humanidades, nas ciências sociais aplicadas, e a participação da professora Gabriela, que tem nos auxiliado na instituição, né, na constituição do centro. E isso é fundamental, além de ser da área das ciências sociais aplicadas. Então, traz esse amálgama importante entre a medicina, as ciências de maneira geral e também as humanidades. Eu quero também dizer que, antes de falar das reflexões e caminhos, e esse Centro de Saúde Global é um dos resultados das reflexões e dos caminhos que nós tomamos diante da crise sanitária, diante da pandemia que nós estamos enfrentando, que nós começamos a enfrentar no ano passado e que nós ainda estamos enfrentando, infelizmente. Mas quero dizer que esta ideia de um centro, de um Instituto de Saúde Global, nasceu antes desta iniciativa, nasceu de muitas conversas que nós tivemos, eu e o professor Arnaldo, em diversos encontros na reitoria, e sempre era abordado pelo professor Arnaldo como infectologista, que como também participante de diversos organismos internacionais, a ideia de que nós deveríamos ter também pensar a saúde global na nossa instituição. Aí veio a pandemia, em 2020, tudo acelerou, tudo ficou muito mais rápido e nós tivemos que criar mecanismos e caminhos que foram pensados muito rapidamente para que nós pudéssemos enfrentar inicialmente a Covid, mas também pensarmos no futuro e no que está acontecendo no nosso planeta, no nosso globo,
né, na saúde global, e por isso estamos aqui. Inicialmente, é muito importante salientar que um dos fatores que contribuiu para a nossa forte aproximação no ano passado foi a criação, que nós criamos, o Comitê Permanente de Enfrentamento à Covid, o CPEC, que continua atuando e que passou a se reunir uma vez ou mais vezes por semana, de acordo com a necessidade. Perdão. Só peço perdão aqui. E passou a trabalhar com a perspectiva de uma atuação muito engrenada, muito integrada com as diferentes áreas da nossa instituição. Inicialmente foi um comitê de enfrentamento pensando principalmente o hospital, as estruturas de saúde, de assistência, mas que depois cresceu e reuniu toda a alta gestão da nossa universidade, todos os institutos e escolas que participaram e continuam participando deste enfrentamento. Também a Covid trouxe para nós a perspectiva da aceleração das pesquisas, e muitas pesquisas foram estimuladas e foram também solicitadas aos nossos pesquisadores para que nós fizéssemos conexões e integrações para termos diferentes pesquisas para entendermos o novo coronavírus e os seus efeitos sobre a saúde humana, mas também sobre o meio ambiente, mas também sobre a economia agora, nós também temos que pensar, e sobre a questão das vacinas, que acabou também tendo uma forte inserção na nossa universidade, a nossa universidade teve uma forte contribuição também. Então, muitos estudos foram abertos. Nós somos hoje, a Unifesp é a universidade que mais está, dentre as federais, mais está estudando a Covid. Tem o maior número de projetos junto à CONEP, que é o Comitê Nacional que analisa e que autoriza todas as pesquisas em seres humanos. Então, nós fizemos desde estudos com o próprio coronavírus, estudos experimentais no laboratório, até o estudo da heparina, que hoje está sendo amplamente utilizada na clínica, inclusive, estudo com os efeitos na saúde mental, os efeitos oculares, os efeitos na pele, na dermatologia, claro, também na pneumologia, e tantos outros aspectos desta doença que hoje está mundialmente disseminada e que continua tendo muitas perguntas que nós, pesquisadores, cientistas, temos que continuar pesquisando e resolvendo, dando respostas. Mas também nós tivemos uma atuação muito forte na área de diagnóstico, com a atuação da professora Nancy Belay, que hoje faz parte da Rede Vírus, que é uma rede nacional que faz diagnósticos do coronavírus, do SARS-CoV-2, e também os estudos da vacina de Oxford, cuja fase 3 foi coordenada está ainda sendo até o final deste ano, pela doutora Lily Vex, do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, e este aspecto dos estudos da vacina trouxe para nós também um mundo que se abriu e que nós certamente nos colocamos em conexão com muitos outros organismos e a necessidade de estudarmos as vacinas e conectou com a necessidade dos estudos em saúde global. Muitos outros estudos foram realizados, como os estudos multicêntricos coordenados pela doutora Flávia Machado, com a hidroxicloroquina, que se verificou que não tem efeito sobre os pacientes moderados e sobre os pacientes graves. E o importante estudo, que também multicêntrico, coordenado na Unifesp pela Flávia Machado, nos corticosteroides, mostrando a importância, e hoje os corticosteroides estão sendo aplicados para reduzir o tempo de intubação e o tempo de gravidade da doença, e tem sido efetivo. E também os estudos da doutora Lily Vex, que certamente colocou a Unifesp
no plano internacional, ao termos os estudos bem-sucedidos da fase 3 da vacina de Oxford, que colocou certamente a Unifesp como um dos grandes centros de vacinologia no mundo. E isso nós temos que certamente ter como aprendizado, porque nós temos uma capacidade instalada e adquirimos muito mais conhecimento para os próximos estudos. Ao mesmo tempo, nós também nos dedicamos, nesse período, a estudos tão importantes como este estudo coordenado pela professora Lumena Furtado, pelo professor Arthur Quioro também, que trata das desigualdades e vulnerabilidades na epidemia da Covid-19 no Brasil. Então, nós vimos o quanto esta epidemia, a SARS-CoV-2, o SARS-CoV-2 e a epidemia do SARS-CoV-2 trouxe efeitos para a população, principalmente para as populações que foram estudadas. Nós estudamos estas regiões de altíssima vulnerabilidade e verificamos que há uma enorme importância em estudarmos uma epidemia, uma pandemia, principalmente nas questões relativas à desigualdade social. E o quanto isso está afeta as populações de baixa renda, as populações mais vulneráveis. Então, juntando tudo isso, esses estudos, e vendo o quanto a necessidade de juntarmos todas essas iniciativas para a construção de um centro e trazendo, como disse o importante intelectual Nuccio Ordini, é preciso lutar muito nos próximos anos para nos salvar dessa deriva utilitarista, não somente usando a ciência, mas também a escola e a universidade e tudo que chamamos de cultura. Será preciso resistir à dissolução programada do ensino, da pesquisa científica, dos clássicos e dos bens culturais, porque sabotar a cultura e a educação significa sabotar o futuro da humanidade. Então, mais uma vez, trazendo a ideia de que o futuro é agora e que nós precisamos resistir e construir também, pensar o futuro, não somente resistir agora e combater o SARS-CoV-2, mas também pensar como a nossa capacidade intelectual pode trazer a perspectiva do nosso futuro. A Unifesp é uma universidade multicamp, como todos nós sabemos, diferentes áreas do conhecimento, e toda essa capacidade pode ser colocada e em acordo com a nossa Agência de Inovação Tecnológica e Social, e também os nossos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030, que é a Agenda da Saúde Global, e que nós temos que sempre focar e ter a nossa agenda vinculada à Agenda de Saúde Global. Então, nesta perspectiva, em dezembro, nós formulamos o primeiro draft, né, a primeira proposta do Centro de Saúde Global, que seria ter a vigilância e resposta rápida a infecções de patógenos emergentes, ter a pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos e biofármacos e medicamentos, e aí vem toda a área de farmácia, ciências farmacêuticas, engenharia química e química, e ter condutas e ciência de implementação, análise de impactos econômicos, e por isso tão importante termos também as humanidades e as ciências sociais aplicadas. E aqui o Centro de Saúde Global, com esta característica de fazer conexões com governos, redes fora da instituição, outras universidades, organismos multilaterais, indústrias, organizações filantrópicas. E também utilizamos de lá para cá, estudamos outros centros de saúde global, como o Centro de Saúde Global da Universidade de Siena, o Centro de Saúde Global da Johns Hopkins, são alguns exemplos, também o Centro de Saúde de Harvard, que eu acho que escapou aqui,
né? Acho que escapou, mas eu tinha um slide também do Centro de Saúde de Harvard, e também agora pensando em todas essas universidades que têm seus centros de saúde global e que estão se unindo em consórcios, como esse consórcio, esse é um deles, não é o único, existe um outro da América Latina também, este consórcio que unifica ou que junta, ou que coloca em conexão os diferentes centros de saúde global no mundo. Aqui na Unifesp também, outro amálgama desta iniciativa foi a assinatura do Memorando de Interesse Científico e Tecnológico, firmado entre a Fundação Oswaldo Cruz e a Unifesp, e esta parceria está relatada na portaria 1984, que nós temos a grata satisfação de ter na coordenação também o professor Arthur Chior. E agora, mais recentemente, esta portaria, a portaria 2097, que foi assinada já pelo professor Nelson Saz, como reitor, e que cria a Comissão Pro Tempore de implantação do Centro de Saúde Global e que tem a constituição de 7 grupos, e estes detalhes virão nas próximas apresentações. Vejam o quanto nós estamos não só em linha com o nosso tempo, em linha com as demais instituições de excelência do mundo, mas também em linha com a necessidade de termos a ideia da saúde planetária, da saúde global, em vista à saúde planetária, como colocou muito bem esse editorial da revista Lancet no mês passado. E, finalmente, quero colocar aqui as minhas considerações sobre a saúde global. A saúde global está relacionada a um conceito de um mundo globalizado, em meio a um mundo globalizado, relativo às questões econômicas, claro, políticas, culturais, de informação e comunicação. Envolve todas as dimensões das relações humanas e precisam de análises compreensivas. A saúde global não diz respeito apenas à internacionalização das discussões sobre saúde, que isso já vem ocorrendo há muito tempo. Envolve processos de interdependência planetária que trazem benefícios e riscos para a saúde humana e também uma forma diferenciada ao redor do globo de resolvermos estas questões. Discute os problemas de saúde global do século XXI e é uma necessidade imediata, identificando os problemas de saúde acumulados, os problemas novos e os problemas decorrentes dos diferentes paradigmas. Ou seja, é o presente no futuro, é o futuro agora, para pensar as questões que agravam a saúde, a conexão com o meio ambiente, o combate ao surgimento de novas epidemias, a questão da desigualdade, das doenças e os agravos da saúde ao redor do mundo. É a ciência trazendo soluções no presente e pensando o futuro agora. Muito obrigada, professora Lia. Termino a minha apresentação e fico à disposição, parabenizando a todos os envolvidos, porque é uma grande honra podermos dar este passo hoje. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Soraya, pela ótima apresentação, que contextualizou e trouxe para nós também todos os frutos que já estamos tendo na nossa universidade, né, nesse sentido. Gostaria agora de convidar o professor Dr. Arnaldo Colombo, que é o professor titular do Departamento de Medicina, disciplina de Infectologia, da EPM Campus São Paulo, para nos falar da resposta rápida às infecções emergentes e nos pontuar mais sobre o Centro Global, Saúde Global. Então, olá a todos. Agradeço imensamente o convite e a oportunidade que está sendo dada, inicialmente pela professora Soraya, agora pelo professor Nelson, para que eu colaborasse com essa importante iniciativa. Eu sou homem, um idoso jovem, com poucos cabelos, maioria brancos, óculos azul, visto também azul, e
no meu fundo tem algumas cortinas. Eu entendo que esse Centro de Saúde Global é uma iniciativa fundamental para articular diferentes saberes, diferentes campi da Unifesp em torno de um eixo de convergência temática que tem grande importância social, particularmente no mundo contemporâneo, com essa perspectiva de que pandemias ou que epidemias, a partir da descrição de novos agentes, vai se tornar um problema que está a ser administrado a despeito da resolução de Covid-19, da pandemia de Covid-19. Então, eu gostaria de mencionar aqui alguns conceitos que foram importantes para estruturar esse centro. Então, o primeiro deles é o entendimento que quando a gente fala sobre patógenos emergentes, nós não devemos considerar apenas novos agentes que se adaptaram ao homem e que podem causar doenças sistêmicas com potencial pandêmico ou não. A grande maioria desses novos patógenos são zoonoses que se adaptam ao homem em função de mudanças ambientais, sociais, culturais, econômicas, que a gente pode discutir ao final. Então, além desse patógeno emergente, que se adaptou ao homem recentemente, e que veja o desafio disso, esse é um editorial do Science falando sobre a perspectiva de se fazer um projeto global de conhecimento de biomas, de florestas, de reservatórios animais. 600 mil espécies têm potencial de adaptação a mamífero e ao homem, o que coloca a dimensão do problema quando se fala na perspectiva de novos agentes. Além disso, a gente tem patógenos já conhecidos que mudam o seu comportamento e que também são tratados no capítulo de agentes emergentes. Mudam o seu comportamento, se tornando mais virulento, se tornando refratário, resistente aos antimicrobianos. E nesse capítulo da resistência antimicrobiana, isso foi discutido em Davos, há uns 3, 4 anos atrás, tendo em vista esse impacto global, 700 mil mortes todo ano, e efetivamente isso demandou que a Organização Mundial de Saúde estipulasse programas e políticas públicas para mitigar esse problema. Então foram criados programas específicos, primeiro para mapear quais os patógenos, escolher quais são os patógenos que devem ser acompanhados em diferentes países em relação à sensibilidade a fármacos e estruturar políticas para o desenvolvimento de novos medicamentos e novas estratégias de uso racional desses medicamentos para que esse fenômeno não se perpetue. No contexto de mitigar o dano associado a patógenos emergentes, é importante a gente considerar algumas iniciativas. A primeira delas, fundamental, é o conceito de saúde única, onde se entende que para ter sucesso na redução de impacto de patógenos emergentes, você deve conhecer e caracterizar o agente na natureza, onde ele se encontra, antes que ele atinja o homem. Então, a importância de você trabalhar a saúde humana, ambiental e veterinária de forma conjunta. Então, você deve procurar estabelecer parcerias com diversos saberes, como eu comentei no início, para que possa, sim, ser possível você catalisar ações importantes já no entendimento do que está acontecendo com o reservatório natural desses patógenos antes que ele se adapte a mamíferos e chegue ao homem. Existe também um conceito importante sobre a necessária articulação global. Então, com o final da Guerra Fria, esses são documentos do Departamento de Estado americano, eles entendem o grande desafio transnacional relacionado à disseminação de doenças infecciosas e a importância de que hajam políticas globais e não só regionais e nacionais, para que efetivamente esse controle
possa ter uma perspectiva de maior sucesso. E aí entra o conceito de saúde global, né, que entende que é preciso pensar globalmente esse problema e atuar de forma local. Enquanto houver vulneráveis, enquanto houver susceptíveis, não haverá controle dessas infecções que têm potencial pandêmico. Não adianta você vacinar somente os países ricos que têm acesso rapidamente a essa ferramenta, enquanto houver bolsões de pobreza sem vacinação, o problema das variantes e da possibilidade de disseminação para o globo vai persistir. Então é fundamental você ter uma articulação global, com atuação local, e estabelecendo via diplomacia da saúde estratégias para o controle global e planetário desses desafios. Então isso acontece não só no capítulo de novos patógenos, como também na resistência. Então aqui tem o Centro de Controle de Doenças, que liderou uma força transatlântica, né, chamando países da Europa também para entender o problema, estudar o uso de fármacos no ambiente, na veterinária, estabelecer estratégias de uso racional e promover novos pipelines de desenvolvimento de fármacos para que houvesse um horizonte de resposta a esse problema sério. Existem experiências de observatórios, grandes laboratórios estabelecidos em diferentes continentes, articulados para que você possa ter um sistema de aferência contínuo, capturando ruídos que possam se transformar em desafios para a saúde pública. É fundamental que esses laboratórios sejam bem estruturados, localizados em áreas geográficas de maior risco, maior vulnerabilidade, que se conversem, e junto a isso também o Glopidar, que é uma iniciativa global para o desenvolvimento de fármacos e estratégias terapêuticas em países de baixa e média renda. A experiência de constituir institutos de saúde global associados à academia, ela se espalhou por todo o mundo. Então a ideia é que a academia ela reúne os melhores quadros para efetivamente pensar estratégias, ela deve se relacionar com o gestor público para dar subsídio a políticas públicas e ela deve se relacionar com o complexo industrial de saúde para dar rapidez e resposta eficiente no controle desses novos desafios que estão aparecendo. Então, todos trabalham no conceito de saúde global, no conceito de saúde única, na estruturação de consórcios, para que você possa ter resposta cada vez mais rápida e mais eficiente a esses desafios. Aqui só um exemplo de uma instituição centenária, né, das instituições mais antigas dentro de doenças infecciosas, o Instituto Pasteur, estabelecendo como prioridades em saúde, na França, a questão das doenças emergentes, capítulo de resistência antimicrobiana e, claro, doenças que levam a prejuízo neurocognitivo. Algumas tecnologias e estratégias que têm sido feitas para monitorizar ruídos e estabelecer o diagnóstico do desafio antes que ele chegue ao homem, como eu comentei. Então, esse é um artigo de revisão bastante interessante que discute o que fazer baseado no aprendizado com a pandemia de Covid-19 para que a nossa próxima resposta seja mais rápida e mais eficiente. Então, alguns programas de vigilância da vida animal, vigilância de florestas, vigilância de populações de mamíferos sentinela, que são reservatórios para potenciais problemas, são programas que estão sendo estabelecidos no mundo todo e que eu acho que a gente deve se preocupar em participar dessas iniciativas, né? Então, além
da monitorização dos macacos, né, para você entender o ciclo da febre amarela. Hoje, o grande vilão são os morcegos, que têm um potencial enorme de transmissão de uma grande gama de diferentes viroses, e aqui você tem grupos de pesquisa trabalhando com guano, trabalhando com material biológico para entender o que se passa na dinâmica de transmissão viral desses mamíferos. Existem estratégias de você acompanhar também populações de profissionais em contato permanente com animais considerados hospedeiros de risco. Isso pode ser estendido também para a população de profissionais que trabalham com aves, profissionais que trabalham em áreas portuárias, que são populações sentinelas para diagnóstico precoce dessas infecções. Existem programas de mapeamento de doadores de banco de sangue com relação ao desenvolvimento de métodos sorológicos capazes de realizar inúmeros, milhões, milhares de sorologias de forma rápida, pesquisando já nesses doadores potenciais patógenos antes que eles tomem uma proporção de difícil controle. Existem experiências de mapeamento de rede social, essa é uma experiência brasileira, em que você trabalha, por exemplo, o mapeamento de qualquer sinal de alerta. Você pode estabelecer, por exemplo, a ocorrência de febre, a ocorrência de diarreia, né? Indivíduos reclamando de qualquer síndrome clínica, ou mesmo o posicionamento dos usuários através da rede social, de estratégias de controle estabelecidos pelo serviço público, no sentido de você nortear processos de educação que devem ser promovidos na comunidade para que haja adesão maior a sistemas de controle. Existem um outro conceito fundamental, que é o de Open Science. É fundamental para que você apresse a produção de conhecimento e a produção de tecnologia, que você tenha colaboração entre consórcios, entre diferentes consórcios, abrindo experiências positivas e negativas, para que não haja retrabalho, para que não haja gasto de recurso desnecessário, e que estabeleça-se uma rede de colaboração que dê sinergia e que efetivamente todos ganhem. Então, a FAPESP teve uma iniciativa bastante interessante, colocando em colaboração a Universidade de São Paulo com hospitais públicos e privados, com laboratórios privados, no sentido de oferecer dados de milhões de pacientes infectados com Covid-19 e, com isso, possibilitar o acesso a diferentes grupos de pesquisa, ao entendimento da história natural de uma doença nova. Eu não tenho dúvida em dizer que o futuro da ciência e da saúde é a colaboração. É fundamental essa colaboração, essa multidisciplinaridade, esse olhar de parceria, a sinergia entre diferentes grupos, universidades, e aqui é que vem, então, essa ideia desse centro aglutinador, na verdade, o Centro de Saúde Global, com a perspectiva de se tornar um instituto, trabalhando direitinho, em que há ambição de contribuições para que a gente possa prever, detectar precocemente, além de compreender a história natural, o patógeno emergente, e estabelecer sinergias necessárias para que haja resposta rápida e auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas. Então, objetivos específicos, eu já mencionei bastante, mas só trazendo essa ideia de que esse é um grande ecossistema que vai criar interfaces inexistentes hoje na universidade, inexistentes hoje entre a universidade e outros grupos. Então, a ideia é estabelecer essas sinergias, essas sinapses, muito mais do que construir
novas estruturas se já disponíveis no nas nossas plataformas e grupos de pesquisa, né? Então, formar indivíduos nesse ambiente catalisador de sinergia para entender o comportamento desses patógenos emergentes, articular a academia com e seus centros de pesquisa com o complexo industrial, esse sim com capilaridade e capacidade para dar escala à tecnologia desenvolvida na universidade, promover estudos de determinantes ambientais, sociais e econômicos dessas pandemias, assim como as decorrências econômicas, sociais e culturais do mesmo fenômeno. E, sobretudo, dar subsídio para políticas públicas eficientes. Então, como é que a gente imagina esse centro aglutinador de forma mais objetiva? A gente tem vários grupos de trabalhos aqui estabelecidos, um sistema de aferência de informações, em que você teria um grande observatório social a partir de mídias, redes sociais, coortes de populações sentinelas de risco antes de que ocorra a infecção, né? Então, aqui você está captando ruídos. E aí você tem parceria com programas de saúde da família, hospitais parceiros e laboratórios referência, onde você já atua no sentido de diagnosticar precocemente o que está acontecendo de comportamento diferente na ocorrência de patógenos emergentes no homem. Esse núcleo, ele é acoplado a um grupo de bioexperimentação, de ciência básica, com capacidade de explorar o patógeno em experimentação em células, em animal, em laboratórios de contenção biológica, nível 3, e aqui você fazer não só a caracterização do que é necessário para conter o micro-organismo em relação à resposta do hospedeiro, o entendimento de vias de sinalização ligadas à virulência, à resistência, assim como você estudar plataformas diagnósticas e potenciais plataformas terapêuticas. Existe uma coorte estabelecida através dessas parcerias com programas de saúde da família, hospitais parceiros. Essas coortes, elas são fundamentais não só para você entender a história natural dessa doença, entender o impacto social, econômico, que tem não só da doença em si, como das sequelas, como você também avaliar e validar novas estratégias diagnósticas e terapêuticas. Existe a fundamental interação com a saúde humana e ambiental, já falamos ainda no capítulo da aferência, e por final, uma interação com parceiros internacionais, no capítulo da diplomacia em saúde, que é um capítulo que vem sendo bastante explorado no sentido de poder criar esse mecanismo de colaboração global, não só no reconhecimento desses agravos, como também em políticas públicas de maior extensão e que chegue a todos os vulneráveis e não só aos países ricos. Então, essa estrutura que a professora Soraya já montou, eu acho que a partir dessa grande coalizão de forças, a partir dessa sinergia entre diferentes atores sociais, nós teremos condição de produzir conhecimento, formar bons quadros numa nova filosofia de intervenção em saúde, ajudar políticas públicas e efetivamente dar a resposta social para que a gente tenha uma estabilidade necessária da saúde no seu conceito mais global. Muito obrigado pela atenção e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar contribuindo com esse projeto. Nós que agradecemos, professor Arnaldo, pela excelente apresentação, que nos trouxe aí conceitos novos sobre saúde global, e agradecemos também ao professor e à professora Soraya, que estão capitaneando esse projeto, que trará a todos nós da Unifesp grandes benefícios, parcerias com colaborações amplas em todos os campos. Muito obrigado. E agora nós vamos sair do Campo São Paulo e vamos para Diadema. Então, eu gostaria de convidar o professor Dr. Wagner Luiz Batista, que é professor associado do Departamento
de Ciências Farmacêuticas do nosso ICACF, que é o nosso Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, para nos proferir a sua apresentação. Obrigada, Wagner. Bom dia a todos. Obrigado, Lia, nossa pró-reitora, pela apresentação e também pelo convite. Também gostaria de cumprimentar os colegas, né, o professor Arnaldo, a professora Soraya, a professora Gabriela, o professor Nelson, que também estava aqui presente. Vou iniciar minha fala me descrevendo. Eu sou um homem branco, de 43 anos, cabelos castanhos, agora ficando um pouco grisalhos, uso óculos e estou numa sala que tem um quadro com flores ao fundo. Estou usando uma camisa azul. Bom, a minha fala, ela vai mais no sentido de mostrar um pouco a participação dos campos também na colaboração, na construção desse Centro de Saúde Global, né? A gente tem como metas, né, do nosso PDI institucional, essa interação, aumentar essa interação e articulação entre todas as unidades do nosso campus, da nossa universidade, né? Então, é nesse sentido que eu quero falar um pouquinho a participação, como tem sido a participação e a articulação entre esses campos na formação dessa proposta do Centro de Saúde Global da Unifesp. Bom, nós somos uma universidade multicamp, diversa, né, como já foi apresentado, e a sua diversidade em vários aspectos, mas o aspecto que eu queria mais abordar seria o aspecto da diversidade de áreas de atuação de conhecimento, né? Desde 2006, a universidade se tornou plena, com os vários campos, e cada campus, né, apresenta suas características e suas particularidades, né, que nessa proposta da formação do centro, elas vão se mostrar cada vez mais importantes para a articulação desse centro. Como o professor Arnaldo já falou, para entender, para a gente pensar nesse conceito do Centro de Saúde Global, é importante conhecer o conceito de saúde única, né, que envolve a integração dos saberes, né, da saúde humana, saúde animal e ambiental, e nesse sentido é necessário a integração do conhecimento, né? E aí a nossa universidade, com toda a sua diversidade, ela apresenta diferentes áreas de saberes, né, com convergência, que a gente vai buscar essa convergência, cada vez mais tem buscado a convergência desses saberes. O Centro de Saúde Global, ele necessariamente vai ter um caráter multiprofissional e interdisciplinar, e se valendo de áreas, né, de saberes bem distintas, áreas das humanidades, das ciências da saúde, ciências exatas e tecnológicas, ciências biológicas, enfim, todas essas áreas serão importantes na construção desse centro, como os colegas já falaram antes de mim. Bom, dentro da temática, como o professor Arnaldo e a professora Soraya já apresentaram, o centro ele vai ter aspecto multicamp, né, e vários temas já estão formalizados para tentar estruturar, para cada vez mais estruturar essa proposta. Bom, eu vou falar rapidinho um pouquinho desses temas, e eu acho que aqui é importante eu abrir um parênteses para falar um pouco sobre esses temas, porque aqui eu vou mostrar um pouquinho, tentar mostrar essa interação entre todas as unidades, nossas unidades acadêmicas, né, todos os campi. Bom, na questão da bioexperimentação e fisiopatologia, o professor Arnaldo mostrou todas as áreas, né, que vai buscar desde você entender, conhecer o micro-organismo, conhecer seus mecanismos de resistência, estudar as vias de sinalização, estudar vias metabólicas específicas, identificar alvos, né, farmacológicos eventuais. Tudo isso aqui está envolvido, necessariamente são etapas importantes até para a construção de outras grupos, né? Nesse grupo tem boa parte são dos docentes do campus São Paulo, mas também tem participação de docentes do campus Diadema e também da Baixada. Outro tema que é importante, que faz parte dessa proposta do centro, é a inovação farmacêutica e diagnóstica. Então, aqui, um grupo de Diadema e também de São Paulo estão envolvidos nessa proposta, pensando em estratégias, tanto estratégias, como o professor Arnaldo falou,
estratégias de rápida resposta, né, tanto no diagnóstico quanto na inovação farmacêutica, no tratamento, mas também a de médio e longo prazo, né, de acompanhamento de médio e longo prazo de outras enfermidades, não só de infecções emergentes, né. Também temos a participação, aí, contando multicamp, da interação saúde ambiental e humana, que é um dos eixos importantes dessa proposta, né. Nessa proposta farão parte os grupos de Diadema, São Paulo, São José dos Campos e também da Baixada Santista. Aí, basicamente, importante ressaltar o Instituto do Mar. Com relação a esse tema, impacto social, econômico, territorial e políticas públicas, é uma estrutura muito bem elaborada, com vários docentes, pesquisadores de campos distintos, São Paulo, São José, Osasco, Guarulhos, Baixada Santista, onde, se a gente usar como exemplo, né, o impacto que a Covid-19 tem trazido para a nossa sociedade atual, né, pensando no que atualmente o impacto social, econômico, né, fazendo esses levantamentos atual e pensar também no que vai ser o pós-pandemia, né, essa é uma forte contribuição também que esse grupo pode trazer. E não só social e econômico, mas do territorial, na questão das migrações, né, pensando na questão global, e nesse territorial também pensando no local. Como é que as nossas cidades vão estar preparadas, ou estão preparadas, ou não estão preparadas para essa disseminação das doenças emergentes. Tudo isso culminando com a proposta, com as preparações de políticas públicas que a universidade tem grande capacidade de exercer e aprimorar. Também temos os grupos de observatório clínico, social, envolvendo interação com a vigilância epidemiológica, organização de cortes, data science e mídias sociais, como o professor Arnaldo falou, a importância da questão da vigilância epidemiológica, a interação com esse grupo da vigilância epidemiológica com o grupo de interação da saúde ambiental, né? E também esses marcadores que as mídias sociais vão trazer, que vão ser importantes. Nesse aspecto, tem grupos que participam aqui do campus São Paulo, São José dos Campos, Diadema, todos esses da Escola Paulista de Medicina, né, aí especificando um pouquinho, Escola Paulista de Medicina, Escola Paulista de Enfermagem. E, por fim, o grupo que vai trabalhar neurociência e saúde mental, desde das questões básicas, as questões clínicas e também o impacto e os aspectos sociais. Bom, eu vou aproveitar, então, falar um pouquinho especificamente do campus Diadema, qual que é a interação que o campus Diadema está tendo, né, com essa proposta. Nós estamos envolvidos basicamente na inovação farmacêutica e diagnóstica. Esse grupo, ele preparou, né, ele se dividiu em 4 eixos principais, e aqui lembrando, a inovação farmacêutica e diagnóstica é um grupo que está envolvido com São Paulo e também Diadema. Então, nós temos aqui a plataforma de pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos, uma outra plataforma de formulações medicamentosas, sistemas nanoestruturados, inovação diagnóstica e, por fim, um grupo que vai avaliar as tecnologias em saúde. A ideia desse grupo, né, desses eixos da inovação farmacêutica, é tentar trazer respostas rápidas para a sociedade, né? Então, tanto de tratamento, tanto de novas formulações, de novas adequações de fármacos, de medicamentos, para que a gente consiga rapidamente trazer uma contribuição para a sociedade. Bom, vou falar então um pouquinho especificamente da questão do pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos. Apareceu aqui, mas enfim. Na pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos, nós teríamos 3 eixos principais, onde o estudo de alvo, a partir de um estudo de alvo, e aí que é interessante a gente ressaltar essa questão, porque esse estudo de alvo virá do grupo que trabalha com bioexperimentação. Então, quem está desenvolvendo a bioexperimentação, que está descobrindo os alvos, que está entendendo as vias metabólicas, as vias de sinalização, esse grupo vai trazer, vai mostrar o alvo, né? E com isso, o grupo de inovação vai fazer o desenvolvimento do fármaco. Ou seja, pensando a partir de uma molécula, de um alvo já conhecido, tentar desenvolver um fármaco, uma molécula que consiga interagir com esse medicamento, com esse microorganismo.
Outra forma uma outra contribuição, uma linha de atuação, seria a partir da modelagem e síntese de fármacos. Então, aqui é o contrário. Então, aqui os químicos, farmacêuticos, enfim, eles teriam os seus bancos de moléculas, e a partir do screening biológico, e aí, novamente, essa interação com o grupo de bioexperimentação é muito importante, ele conseguiria validar ou identificar as moléculas promissoras. Tá? Uma outra linha de atuação seria a de estratégia de modificação molecular, ou seja, a partir de fármacos já utilizados na clínica, ser possível fazer modificações para que melhore as condições e as propriedades farmacocinéticas, por exemplo, né, como aumentar a absorção, a distribuição do fármaco no corpo, o metabolismo ou mesmo a sua excreção. Tá? Bom, esse eixo, né, de pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos, ele pode trazer contribuições a curto prazo, mas ele tem uma grande atuação, ele vai trazer grandes contribuições de médio a longo prazo. E a interação com a indústria, nesse sentido, e aquilo que já foi apresentado no início da fala do professor Soraya e do professor Arnaldo, essa interação com a indústria, para a gente poder apresentar essas tecnologias, vai ser extremamente necessária. Bom, a outra linha que eu queria apresentar, que também está envolvida com o campus, é a questão das formulações medicamentosas e os sistemas nanoestruturados. Aqui nós já temos que pensar nos sistemas, nos medicamentos as formulações prontas, né, dos medicamentos quase prontos, acabados. E nesse grupo, a possibilidade de direcionamento e controle de liberação dos bioativos a uma célula específica ou um tecido específico é possível. Então, a ideia é que esse grupo possa desenvolver, né, tecnologias e estratégias para que aquele fármaco que foi desenvolvido, ou aquela molécula que já é conhecida, ela possa ser direcionada para um tecido ou para um alvo celular específico. Tá? E essa estratégia, ela requer menor investimento e tempo de execução. Então, ela pode trazer resultados a curto prazo mais rapidamente. E aí, nós temos três grupos, né, teremos três grupos de atuação. Um que vai desenvolver estudos pré-formulações, ou seja, tentar entender qual seria a relação desse fármaco, né, que já foi desenvolvido, com a sua formulação, então condições físico-químicas, de pH, solubilidade, e a interação com a formulação propriamente dita. Temos um outro grupo que vai envolver os sistemas nanoestruturados, mas capaz de fazer esse transporte desse bioativo, tanto utilizando para o tratamento, para a imunização, ou mesmo para plataformas de diagnóstico. E aí eu posso até citar um exemplo, tem sido usado esses sistemas nanoestruturados, inclusive em algumas vacinas que já estão em trials, né, já em testes em fase 3. E uma outra linha seria o desenvolvimento de formulações farmacêuticas para administração específica para uma determinada via corporal. Então, já conhecemos o fármaco, já entendemos, ou ele já é usado comumente, mas se a gente pensar em utilização por uma via específica, por exemplo, nós estamos falando muito da COVID e afetando o pulmão, né? Então, vamos pensar em desenvolver, será que não é mais fácil, tem menor questões de toxicidade, se a gente desenvolver uma formulação que vai atuar diretamente no pulmão e não precisa fazer uma ação sistêmica. Enfim, essa também é uma possibilidade que esse grupo está se disponibilizando a trabalhar. Então, essas duas apresentações que eu fiz aqui, né, do pesquisa e desenvolvimento e também das formulações medicamentosas, sistemas nanoestruturados, é uma das ideias, eu não queria aqui ficar abordando muito tema sobre isso, mas é para trazer essa questão da interação com as outras unidades. Esse movimento não vai funcionar se nós não tivermos, por exemplo, uma boa amparo de toda a pesquisa pré-clínica e clínica, né? Então, a gente vai ter que associar com os testes clínicos e pré-clínicos, e essa interação é muito importante. E não só isso, a nossa associação também de fazer esses ensaios, quando foram feitos os ensaios biológicos, com um grupo que vai estar trabalhando com bioexperimentação, mas uma bioexperimentação toda regulamentada, fazendo os procedimentos com base em regulamentação internacional, para que a gente possa já avançar, né, na agilidade
desenvolver esses fármacos, esses medicamentos, já de forma a ser aceito, né, pela indústria ou mesmo pela sociedade como um todo. Bom, e para finalizar, um outro exemplo dessa integração que o campus tem participado, eu acho que vai ter um papel importante nesse processo, é a questão da interação da saúde ambiental e humana. Bom, a gente sabe hoje, isso é bem claro, que o impacto da ação humana, né, essa ação antrópica, desmatamento, de poluição, que tem levado, né, às mudanças climáticas, tem ajudado na emergência das infecções, né, tem trazido emergência ou mesmo emergência de infecções. Então, nesse grupo, que é o outro exemplo que eu queria apresentar para vocês, ele vai ter um grupo que vai trabalhar com a vigilância de epizootias e zoonoses, né? E aí ela vai ter estreita relação com o grupo da vigilância epidemiológica. Um grupo que vai fazer investigação ectoxicológica, avaliando, então, subprodutos ou mesmo fármacos na natureza, né? Contaminantes, agrotóxicos, material particulados, plásticos, enfim. E o papel disso na seleção, mesmo para identificar, para o surgimento de micro-organismos emergentes. Bom, esse grupo vai trabalhar na construção de protocolos, a partir, né, dessas vigilâncias, tentar desenvolver protocolos, achar marcadores ambientais para poder trazer ficar com essa vigilância. Mas também, esse grupo pode também trazer contribuições na área de sustentabilidade ambiental. Aqui também já pensando numa questão tecnológica, né, onde o grupo poderia trazer contribuições na área de química verde, né, desenvolvendo protocolos ou mesmo métodos de remediação, ou mesmo métodos que vão ter menor impacto, né, de síntese, de produção de medicamentos, ou enfim, da indústria de forma geral, que tem menor impacto para o meio ambiente. E, por fim, o grupo que trabalha com mudanças climáticas e esse aspecto voltado para esse surgimento, né, de micro-organismos emergentes ou reemergentes. Bom, nesse grupo nós vamos ter uma forte interação, né, pelo que vocês já viram, com São Paulo, né, com a comunidade de São Paulo, com a comunidade de Diadema, São José dos Campos, né, na parte também de mudança climática, na parte matemática, e também com o pessoal do Instituto do Mar. Bom, a minha fala era mais ou menos nesse sentido. Eu não queria aqui ficar falando todos os temas, mas assim, é só para dar uma noção de como tem sido, né, a integração das unidades, a integração dos nossos campos para a estruturação desse Centro de Saúde Global. A gente tem que pensar que, desde que do nosso PDI, ele faz parte dessa integração, né, e eu acho que o centro ele vai fazer um grande papel, uma grande contribuição, ajudando a universidade nesse processo de integração entre as nossas unidades, e certamente a construção do centro vai contribuir enormemente para o engrandecimento da Unifesp. Então, eu queria finalizar minha apresentação e agradeço novamente o convite para apresentar. Obrigado. Eu que agradeço, professor Wagner, pelas informações trazidas, pela participação do campus Diadema. Quero complementar aqui, já coloquei na público para vocês verem, a participação também do campus Zona Leste, nos impactos sociais, econômicos e territoriais de políticas públicas, e agradeço a participação do campus Zona Leste, e depois, ao final, nós vamos comentar um pouco mais sobre essa participação multicamp do Centro de Saúde Global. Agora eu gostaria de convidar, vamos saindo de Diadema e vamos para Osasco, a nossa professora, a doutora Gabriela Debrelais, que é professora adjunta do Departamento de Administração da nossa EPEM, né, Campus Osasco, para nos falar um pouco da nossa agenda e que nós temos pela frente. Obrigada, Gabriela. Muito obrigada, professora Lia. Como a professora Lia falou, eu sou a Gabriela, eu sou uma mulher de 42 anos, branca, cabelo castanho, olhos verdes. Atrás de mim tem um quadro preto, vermelho e amarelo e fotos da minha família. Eu estou usando uma malha vermelha e um colete preto.
Estou muito feliz de estar aqui apresentando para toda a nossa comunidade, para participantes externos também, o Centro de Saúde Global da Unifesp. Os professores que me antecederam, professor Nelson, professora Lia, professor Arnaldo, Soraya, Wagner, falaram muito bem, né, da relevância desse Centro de Saúde Global e da importância. Vale a pena a gente destacar que a Universidade Pública e Sócio-Referenciada é a universidade que tem um papel, né, de desenvolver centros como esse, e a universidade trabalhou arduamente desde o ano passado nesse sentido. Apesar de termos já 90 anos praticamente na área da saúde, esse é um projeto que envolve todas as áreas do conhecimento, como bem apresentado nessa última fala do professor Wagner. As humanidades estão presentes, as ciências sociais aplicadas, ciências biológicas, ciências exatas e da terra, as engenharias, ciências biológicas, todas elas fazem parte desse Centro de Saúde Global, porque quando a gente pensa no combate às pandemias atual e as futuras, não tem como a gente pensar apenas na questão da saúde. O impacto, ele é enorme na economia, na política, na cultura, na sociedade. Por isso, esse projeto, ele tem que abraçar todos os saberes e todo o conhecimento. O meu papel aqui é apresentar rapidamente qual vai ser a nossa agenda de trabalho, né? Nas próximas semanas teremos aqui uma série de simpósios com os diferentes temas promovidos pelos grupos de trabalho, e gostaria muito de convidar todos e todas para participarem desses webinários que serão realizados. O próximo, na semana que vem, no dia 15 de junho, terça-feira, sobre inovação farmacêutica. O professor Wagner já deu um pouco a ideia do que vai ser discutido e da importância da gente falar de inovação e de novos fármacos para o combate de doenças emergentes. No dia 29/6, teremos o simpósio sobre interação saúde ambiental e humana. No dia 30, o grupo de neurociências e saúde mental. Em julho, no dia 14, observatórios sociais e data science. No dia 23, saúde global e democracia. E no dia 12 de agosto, bioexperimentação e fisiopatologia. Então, essa é a agenda dos próximos temas que serão discutidos dentro do nosso grupo do Centro de Saúde Global. Então, já faço o convite, peço que todos tenham aqui reservado na sua agenda esse dia, né, para a gente poder dividir com vocês e também ouvi-los nesse sentido. De manhã os seminários serão abertos e à tarde os grupos de trabalho se reunirão para discorrer e detalhar o projeto de cada grupo. Destaco aqui, né, o que já foi dito anteriormente: quando a gente pensa em saúde global, a gente pensa em saúde do indivíduo, do planeta, né, em saúde planetária, e é fundamental que nós trabalhemos. Não quero ser alarmista, mas precisamos nos preparar, sim, para os próximos episódios, e o papel da universidade pública é estar à frente, né? Nosso papel é esse, estamos aqui trabalhando arduamente, congregando, né, nossos colegas de todos os campos. Já fica aqui o convite para aqueles que ficarem interessados, tiverem interesse e quiserem se juntar a nós. Essa é uma frente ampla, multicamp, e todo o apoio é, com certeza, fundamental. Então, agradeço aqui a professora Lia pela minha fala. Acho que agora nos restam alguns minutos que eu gostaria de deixar aqui aberta para as perguntas que possam surgir dos participantes que estão nos assistindo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Gabriela, pelo todo o seu suporte desde o início da criação do centro, e gostaria de chamar os palestrantes para voltarem. Vou ler aqui, tivemos alguns comentários e uma pergunta. Então, houve parabenizações ao centro. Professor Luiz Ramos parabenizou, professora Maria Angélica, Dulce Barbosa. Temos uma pergunta, eu acredito que seja de um aluno, né? Ele fala, o Danilo Vieira. Bom dia, a iniciativa do centro é boa, porém, terá algum incentivo financeiro para pós-graduandos levar adiante os trabalhos, e se não for, já que não foi citado em nenhum momento apoio aos estudantes. Não sei se o professor Arnaldo, a professora Soraya poderia. Olha, eu queria primeiro comentar que
o maior suporte ao estudante, além do financeiro, que eu não quero negligenciar, mas é você criar um ecossistema inteligente, contemporâneo, com profundas conexões e que mude a perspectiva de quem está se formando nessa visão nova, né, de comprometimento social com a ciência, que essa é uma cobrança global. A ciência básica ela continua tendo financiamento, mas efetivamente, no mundo todo, existe uma demanda para que a academia estabeleça conexões para responder a problemas sociais. Então, acho que essa já é uma iniciativa que vai trazer uma atmosfera bastante inteligente, bastante conectada para a boa formação dele. A segunda questão é, o Estado brasileiro ele está quebrado por 10 anos, pelo menos. Nós não vamos deixar de pressionar o Estado pela obrigação que ele tem de prover saúde e educação. Mas eu acho que a gente tem que ajudar o modelo econômico a captar recurso e não só via exportação de laranja, ferro e petróleo. Então, eu acho que a academia sim pode contribuir com a formação de um complexo industrial bastante mais sólido. Está ficando clara a importância de você ter em diferentes países uma indústria nacional capaz de produzir minimamente máscara, ventiladores, vacina, insumos. Então, essa é uma segunda contribuição que a gente está dando para os alunos. Vocês vão aprender a ser empreendedores. Né? A gente vai formar gente que vai transformar. E a terceira, a gente vai trazer recurso. E esses recursos seguramente vão enriquecer o ambiente e eu espero chegar a vocês de outra forma também. Né? O Estado tendo captação de recursos deve aumentar a sua bolsa. São 3 comentários que eu faço. Posso, Soraya? Eu comentaria também, de fato, a questão mais importante do centro neste exato momento é a sua constituição, é a nossa capacidade de articular as diferentes áreas, é criar o ambiente a partir da articulação das diferentes áreas para a solução de um problema que no nosso caso aqui, não é um problema, que é a criação de um ambiente para a saúde global, né? Para a saúde do indivíduo e para a saúde planetária, como disse a Gabriela. Então, nós temos que trabalhar isso com toda a nossa capacidade, professores, técnicos, estudantes de graduação, pós-graduação, estagiários, porque, na verdade, só a universidade, no meu modo de ver, neste momento, na sociedade brasileira, principalmente, mas também no mundo, não é à toa que nós estamos vendo a iniciativa da saúde global acontecer e aparecer em cada lugar. As principais universidades hoje, as universidades que fazem pesquisa, as universidades que pensam, né, que fazem reflexões e que criam soluções, elas estão integradas com esta ideia, com este conceito, e que está se fortalecendo em diversos países. E no Brasil também é necessário, e o lugar que pode fazer isso é a universidade pública. O lugar, talvez o único lugar neste momento da nossa sociedade seja a universidade pública, e aqui falamos da rede das universidades federais e também a conexão com importantes institutos de pesquisa, como a Fundação Oswaldo Cruz, que é um instituto de pesquisa, mas que tem uma forte conexão com a educação também. Porque aqui nós temos que, é onde nós vamos exercitar não só a pesquisa, mas a extensão na pesquisa, a pesquisa na extensão e também o ensino, né? Nós vamos poder levar esse conceito para os nossos estudantes em todas as áreas. Então, essa perspectiva de uma integração e de um conceito fazendo parte da nossa formação como pesquisadores, mas também como
professores e também como estudantes, né, os nossos estudantes, mas nós mesmos como estudantes também, eu acho que nós temos que pensar fortemente nessa ligação e nessa conexão. Feito isso, esse fortalecimento ocorrendo, nós certamente vamos ter projetos de pesquisa, vários, não só um, né? Vários projetos de pesquisa para submetermos para a iniciativa pública ou mesmo entes privados, e certamente nós vamos ter mais bolsas para os nossos estudantes e principalmente, né, as bolsas, porque é um importante meio de existência. Hoje nós não estamos conseguindo manter os nossos pós-graduandos porque o número de bolsas caiu drasticamente, isso é verdade, mas se nós tivermos um conjunto de elementos, nós podemos conseguir bolsas do setor público e privado e nós podemos dar sustentabilidade maior para o nosso sistema. Então, nós queremos o financiamento público, sim, é importante, porque nós sabemos que a pesquisa, mesmo nos países mais liberais, como os Estados Unidos, por exemplo, o core da pesquisa, a base da pesquisa é proveniente de recursos públicos, né? Então, o financiamento público é fundamental, mas nós também vamos em busca do financiamento privado, que pode sim complementar e pode trazer mais recursos para efetivarmos a iniciativa. Vocês viram, são sete linhas grandes de atuação. Cada uma delas pode fazer mais do que um projeto de pesquisa, porque são pesquisadores já que estão atuando nas suas áreas, nas diferentes áreas, e certamente tem um potencial enorme para trazer recursos e sustentabilidade para os projetos, né? Incluindo as bolsas, que são fundamentais para os nossos pós-graduandos, pós-doutorandos também, né? Nós precisamos de um sistema que tenha mais pós-doutorandos, porque nós também precisamos desse potencial dos pós-doutorandos, do pessoal já mais formado para alavancar a formação de novos pesquisadores. Bom, dito isso, eu queria dizer que sabemos da crise econômica que nós vivemos, mas nós estamos na luta pelo FNDCT, por exemplo, né, que foi aprovado, estamos batalhando pela liberação, não tem mais por que não liberar, então nós teríamos aí 7 bilhões de reais no sistema de ciência e tecnologia. Tem uma parte desses recursos que é reembolsável, tem uma parte que é não reembolsável. O que significa isso, concretamente? Que as indústrias podem também fazer solicitações para o FNDCT, para a FINEP. A iniciativa privada também pode buscar esses recursos, poderá buscar, já pode, aliás, né, buscar os recursos reembolsáveis. E esses recursos podem ser aplicados numa ciência que pode ser, de fato, translocada, né, transferida, que é a transferência tecnológica, para o setor produtivo. Então, o que a gente está produzindo poderá ser transferido para o setor industrial, o setor de produção da sociedade. Então, tem inúmeras possibilidades, eu citei o FNDCT, mas existe certamente o desejo de continuarmos a ter recursos públicos para a pesquisa, né? Última coisa que eu vou falar, nos Estados Unidos, a vacina da Moderna, né? Este exemplo é fundamental, é um exemplo do que eu estou dizendo. A vacina da Moderna foi transferida para a Moderna, a tecnologia, né, foi transferida, mas a base da tecnologia obtida foi do National Institutes of Health. Então, se não tivesse o financiamento público, não teria existido, não existiria agora a vacina da Moderna. Um pouco é verdade para a vacina da Pfizer e um pouco é verdade para a vacina da Oxford também. Então, nós temos que ter essa combinação
e vamos trabalhar para ter, né? Concretamente, não é ilusão. Eu acho que a gente tem, não é só uma bandeira, mas também tem ações efetivas que podem buscar recursos para a sustentabilidade do sistema. Obrigada, professora Soraya. Dos comentários, eu vou até pular porque complementa essa pergunta. A professora Ana Cristina Gales complementa isso, que os alunos podem pedir auxílio à FAPESP, ao CAPSprint, que é o nosso programa de internacionalização, como outros fomentos internacionais. Antes de passar algumas outras perguntas, eu pedi para publicitar os apoios que nós estamos tendo, né? Então, o apoio do nosso campus Zona Leste, o apoio da GITES, através do professor Paulo Shaw, do IEAC, através do professor Ivo, e também da FAP, com a professora Maria José. Então, esses apoios estão aí publicitados. Então, dando sequência aqui em algumas perguntas, deixa eu ver mais. O professor, vários comentários parabenizando, o professor Liduindo aqui, excelente iniciativa, agradece a menção ao campus São José dos Campos, em especial aos nossos professores e estudantes da área de matemática. Acredito que os professores da área de inteligência artificial e aprendizado da máquina do ICT também poderão contribuir com a modelagem matemática e computacional de processos ou fenômenos. Contem com a gente. Obrigado, professor Liduino. A professora Dulce parabeniza, a professora Ana Paula de Azevedo, e tem uma pergunta aqui da professora Dulce Barbosa. Qual o fluxo para os pesquisadores submeter uma proposta de trabalho? Querida professora Soraya, quem fala? Querido professor Arnaldo, por favor, fale, Arnaldo, acho que é importante. Eu acho que nós estamos construindo esse processo para ele ser o mais inclusivo possível. Eu diria que eu acompanho bastante a política da pós-graduação e há alguns anos, a professora Soraya e Elia estão aqui também, e sempre o esforço de todos tem sido estabelecer áreas de convergência, estabelecer áreas que efetivamente tenham significância no campo da ciência e que ajudem a sociedade ao seu desenvolvimento cultural, social e econômico. Então, diante desse espírito, a gente vai ter, claro, iniciativas para que a abrangência e a capilaridade seja grande. Então, o nosso primeiro grande processo foram esses seminários. Esses seminários eles têm a seguinte dinâmica. Pela manhã, nós trazemos pessoas com grande experiência, capacitação, para iluminar, né, o grupo de trabalho da tarde. E à tarde, a gente pretende trazer o maior número possível de pesquisadores, por isso que estamos fazendo essa divulgação pública, que continua, justamente para dar materialidade, organicidade ao tamanho de tarefas que a gente está se comprometendo. Então, a preocupação inicial, Dulce, é a gente montar esse esqueleto. Uma vez montados os eixos estruturantes, as plataformas que nós vamos precisar para poder produzir conhecimento, né, os saberes fundamentais, eu acho que a gente passa a ter uma segunda etapa de conversa, que é efetivamente preencher as lacunas com os cérebros que a gente tem na universidade. Você seguramente é um deles. A parte de biomarcador, claro, biomarcador em doença emergente, e isso casa muito com vias de sinalização, que está aqui o Wagner, um pesquisador da área, né? Então, tenha certeza que o grupo de bioexperimentação vai chegar a você. A gente está primeiro estruturando isso. Obrigada, professor Arnaldo. Tem parabenização aqui da professora Catarina Porto, a professora Karina Bertolucci, e avisando aqui a professora Mônica, que nós vamos, esse webinário vai estar no YouTube, para quem não conseguiu assistir, nós temos acesso lá no canal da Unifesp. A professora Catarina Porto pergunta sobre o gargalo dos ensaios pré-clínicos, se a gente teria alguma
se tem algum pensamento nessa área para facilitar a regulamentação dos ensaios pré-clínicos. Posso falar também? Então, olha, essa é uma preocupação enorme do país, né? Quer dizer, a gente não tem grupos que trabalham uma linguagem de boas práticas laboratoriais para serem aprovados no FDA, na EMA e em outras agências. Então, esse é um aprendizado que a gente tem e para isso a gente já elencou a Patrícia FDA, eu esqueço o nome dela, acho que é Patrícia Lopes, né? Patrícia Lopes. Professora Patrícia Lopes trabalha nessa parte de regulamentação, controle de qualidade, adequando as demandas internacionais, e esse já é um dos grupos que ativamente Diadema vai estar oferecendo. E eu não poderia deixar de mencionar também aqui a questão da inteligência artificial, que o Zé Ludino falou. O professor Elbert tem dado contribuições enormes no sentido da gente poder ter um grupo de saúde digital, data science, que seja capaz não só de minerar dados, de constituir esse grande observatório social que a gente está falando, mas, claro, professor Liduino, as simulações matemáticas são cada vez mais importantes para você prever a expansão dessas doenças, não só a expansão, como para você prever com simulação matemática também qual é a melhor estratégia. A gente vê isso com vacina, né? Vamos vacinar mais idoso, vamos vacinar mais jovem. Então, eu tenho certeza que São José dos Campos vai ter uma contribuição enorme. O grupo de ciências humanas, a gente está vendo o impacto fundamental que está tendo, o impacto catastrófico que está tendo essa pandemia na área econômica, social, em comportamento, né? Então, eu não tenho dúvida que você poder trabalhar com grupos que nos ajudem a entender, né, a mensurar, a precificar tudo isso, né, que ajude a entender a mudança de comportamento também. Essa é outra questão que a gente está vendo. Nós estamos há 1 ano e meio divulgando que você não pode ter aglomerações de massa, e vejam as fotos de Campos do Jordão que a gente está vendo. Isso não é uma questão de educação, porque quem vai àquela pracinha lá, que eu esqueço o nome daquele bairro em Campos, tem bastante dinheiro, porque aqueles bairros são bem caros, né? Então isso não é só uma questão de educação, é uma questão de consciência social, né, de responsabilidade. Então eu tenho certeza que isso é a área de pesquisa para intervenções futuras terem maior sucesso. Bem, e vou finalizar aqui com juntando algumas perguntas. Pode falar, Soraya. Desculpa. Não, ótimo. Não, eu só queria comentar a respeito do que a Catarina colocou, do ensaio pré-clínico. Realmente é um enorme desafio, mas porque realmente nós não temos no nosso país um centro, talvez um que faça, e que um país dessa dimensão não poderia ter só um centro bem qualificado para fazer um ensaio pré-clínico. Mas eu penso, professora Catarina, que nós temos um potencial enorme para formar uma rede que permita a constituição de um grupo que se fortaleça nessa área dos ensaios pré-clínicos, porque nós temos, é bem verdade, um pouco isoladamente os laboratórios, mas as capacidades nós temos, é o mais importante. Então, as pessoas que podem ser reunidas para formular nessa área, eu acredito que nós temos. E nós podemos trabalhar num projeto nessa direção. Além disso, nós investimos, né, a própria professora Catarina conhece bem isso, porque ela tem atuado nessa área da experimentação pré-clínica, lá na constituição de um centro de experimentação no INFAR que tivesse todas as condições de realizar os ensaios, de fato, pré-clínicos com as condições necessárias. E, além disso, o financiamento FAPESP, que nós acabamos de adquirir, a Unifesp, num conjunto de pessoas envolvidas, né, na instituição, na institucionalização
em torno de um laboratório NB3, um novo NB3, da Unifesp, que será também ligado aos ensaios de patógenos emergentes e de ensaios pré-clínicos, né, que poderá ter esse potencial de ensaios pré-clínicos. Essa questão do NB3 é uma questão muito, muito crítica no nosso país. Por quê? Porque vejam, a nossa universidade, que é um laboratório de segurança que permite a manipulação de vírus e bactérias vivas, né, para quem não é da área. Então, o NB3, nós temos muitos NB2, com os quais nós manipulamos os vírus inativados, mortos, as bactérias inativadas, mortas, mas nós não temos um lugar onde a gente tem um laboratório que agora, durante a pandemia, pelo excesso de uso, teve que passar por uma manutenção, porque é perigoso, né? Ter um laboratório antigo, que então nós batalhamos para conseguir os recursos. O professor Mário Giannini, que também faz parte do nosso grupo, lidera o NB3 já há muitos anos, junto com o Ricardo Dias, mas nós não podemos depender de um único NB3 com uma capacidade limitada e bastante reduzida, principalmente se nós estamos falando de estudos de patógenos emergentes. Então, veio essa proposta para a FAPESP, nós conseguimos isso, e esse NB3 vai ser instalado no INFAR junto a um biotério, que tem a capacidade de ser um biotério que tem grande capacidade de ser um piloto de centro para os ensaios pré-clínicos. Então, se nós mantivermos essa ideia de rede, de conexões, junto com a capacidade que nós temos, pessoal de Diadema, que foi colocada aqui pelo Wagner, nós podemos avançar nessa área. Então, eu tenho esperança, professora Catarina, que a gente possa avançar rapidamente nisso também, porque os ensaios pré-clínicos e, consequentemente, ensaios clínicos dependem dessa estrutura também. A Dulce perguntou sobre a Dulce Barbosa. O Arnaldo achou que era a Dulce Casarini, mas a sua resposta também serve para a nossa colega Dulce Casarini, que se puder vir contribuir para o nosso centro, será muito bem-vinda. Mas a professora Dulce Barbosa, na nossa Escola Paulista de Enfermagem, está totalmente aberta. Já alguns colegas da enfermagem estão entrando na iniciativa, e aí eu aproveito para dizer que o centro está aberto naqueles 7 pontos para a entrada dos nossos colegas para contribuir com os projetos que nós estamos escrevendo, com os seminários e também com a captação de recursos, né? Por que não? Então, todos aqui ajudando numa força grande e conjunta. Obrigada, Soraya. Desculpe se eu não especifiquei. Eu achei que eu tinha falado Dulce Barbosa, devo ter falado só Dulce. Para finalizar, vários comentários de parabéns à professora Luciana Caperuto, a professora Mônica Gamba fala que isso é um grande sonho, e faço os 2 últimos comentários da professora Maria Cláudia de Almeida, que fala que parabenizo a todos e gostaria de ressaltar a importância da academia prover informação à população, ainda mais na nossa era de desinformação profissional. Então, deveríamos obter informação com laço das universidades, academia, instituição, e não de pessoas, até pesquisadores isoladamente. A professora Ieda também comenta que a ideia é a formação de um profissional visionário, e isso no nosso país é, sem dúvida, um papel da universidade. Parabenização da professora Maria Luísa Vilela, e que também fala que na nossa instituição a gente precisa ter a figura do pesquisador e do pós-doc ser mais evidente, porque essa figura não há ainda uma definição muito clara. Então, eu acredito que foram todos esses comentários e perguntas respondidos. Agradeço a todos, não sei se vocês teriam algo mais a comentar, e convidando, né, para todos os seminários que virão aí, que a Gabriela já nos expôs, a agenda.
Obrigada, Lia, pela condução e pela oportunidade. Obrigada, Lia. Obrigada a todos que participaram. Eu acho que essa questão da difusão, né, que foi colocada no comentário, ela também deve ser e precisa ser uma parte importante, será uma parte importante do nosso centro, eu acredito, porque é a conexão no que diz respeito à comunicação, porque nós temos que nos comunicar com a sociedade e explicar para ela o que está acontecendo no mundo, né? O que está acontecendo no meio ambiente, mas de uma forma acessível, de uma forma clara, mas simples também, né? Simples, e que seja na linguagem dos diferentes grupos da sociedade, né? É fundamental. Obrigada, professora Lia e todos que participaram. Professor Arnaldo. Agradeço a todos vocês. Uma boa tarde. Obrigado, Lia. Obrigado a todos aí. Um abraço a todos e todas. Um prazer. Tchau, Obrigado tchau. a todos.